E aí pessoal, tudo beleza? Bino na área. Vamos aí estudar um pouco de estatística, né? Então, nessa aula aqui nós vamos tratar sobre variáveis aleatórias discretas. Então, veremos aqui um conceito inicial com dois exemplos. Depois vamos formalizar, né, variáveis aleatórias discretas através de sua definição. Vamos ver momentos de variáveis aleatórias discretas e a função de distribuição acumulada. Então, vamos a esse primeiro exemplo. Uma moeda não viciada é lançada 3 vezes e observamos o número de caras. Façam a distribuição das frequências das caras nesse experimento. Então, vamos agora aí para o papel para a gente resolver esse exemplo e vocês entenderem o que é uma variável aleatória discreta. Então, estamos diante aí de um experimento onde a gente lança uma moeda 3 vezes e verifica qual é a face voltada para cima, né? Se vai dar cara ou se vai dar coroa, né? Esses são os únicos resultados possíveis para cada um dos lançamentos. Então, vamos representar com a letra C o resultado quando dá cara. E vamos representar com a letra K quando o resultado der coroa. Pronto. Bom, então a gente lança a moeda 3 vezes e aí ele pode dar diversos resultados nesses 3 lançamentos. Então vamos escrever aqui, né, o espaço amostral desse experimento, onde a gente vai exibir todos os resultados possíveis. Então, digamos aqui que essa letra S represente o espaço amostral dos 3 lançamentos dessa moeda. Então, dessa forma, nós temos o seguinte: o lançamento, né, a gente pode lançar 3 vezes e poderia dar 3 caras. Então, dessa forma, a gente vai representar assim: C, C e C. Poderemos lançar a moeda, dar 2 caras e o terceiro lançamento poderia dar uma coroa. Poderia dar cara, coroa e depois cara. Também poderia acontecer de dar coroa e 2 caras seguidas. E agora poderíamos lançar a moeda, ele daria uma cara e 2 coroas seguidas. Ou poderia dar uma coroa, cara e depois coroa. Poderia dar 2 coroas seguidas e depois uma cara. E por fim, poderia dar 3 coroas. Então temos aí o espaço amostral, onde apresenta 8 possibilidades possíveis de resultados, tá certo? Bom, então como nós estamos contando o número de caras, então vamos dizer que X, esse X maiúsculo, representa o número de caras do experimento, tá? Do experimento. Então, dessa forma, a gente percebe aqui, né, olhando o espaço amostral, que poderia ter 0 caras, 1 cara, 2 ou 3 caras, tá certo? Então, dessa forma, x ele vai ser uma função onde assume valores dependendo do número de caras que vai sair nos 3 lançamentos. Então, por exemplo, digamos que eu faço os 3 lançamentos e aí o primeiro lançamento da cara, o segundo lançamento da cara e o terceiro lançamento da coroa. Então quer dizer que x vai assumir valor 2. Né? Vamos dizer que eu faço o lançamento e dá 3 coroas. Então se der 3 coroas, x vai ser 0. Tá bom? Então significa que quando eu lançar, né, realizar o experimento, lançar a moeda 3 vezes, esse meu x vai assumir um valor que eu vou chamar de xi, né? Então,
vamos dizer então que o x1 seria o menor valor, o x2 é o segundo menor valor, o x3 é o terceiro menor valor e assim por diante, tá? Então, no caso desse experimento, onde o meu x pode assumir valor 1, 0, 1, 2 ou 3, nós temos que o x vai assumir um valor xi, tá certo? Aonde eu tenho que o x1 vai ser 0, o x2 vai ser 1, o x3 vai ser 2 e o x4, nesse caso aqui, vai ser 3, tá bom? Então, agora, analisando os resultados, né, o nosso espaço amostral, nós temos aqui o seguinte, que para x ser igual a 1, para x ser igual a 0, implica dizer que eu vou ter um evento A, aonde os resultados que satisfazem a situação é apenas um, no caso é um resultado e não os resultados, que é quando der 3 coroas. Para que meu x seja igual a 1, isso implica dizer que teria que ocorrer o evento B, né? Teria que acontecer um resultado que satisfaça o evento B, que é de ter uma cara. Então, para ter uma cara, vai ser cara, coroa e coroa, ou coroa, cara e coroa, ou coroa, coroa e cara. Para x ser igual a 2, digamos que teria que ocorrer um evento C, onde esse evento C teria que ter duas caras, ou seja, poderia ser cara, cara e coroa, poderia ser cara, coroa e cara, ou poderia ser coroa e duas caras. E por fim, para x ser igual a 3, teria que ocorrer então um evento D, onde o meu evento D teria que ter 3 caras. Num caso, só há um resultado possível para que o evento D aconteça. Certo? Então, dessa forma, eu poderia escrever aqui o seguinte, né? Tá aqui o x igual a 3, né? O evento D teria que ser 3 caras. Então, para que isso daqui ocorra, teríamos que então, né, já que ocorrer isso aqui, então, digamos que eu queira calcular a probabilidade de x ser igual a 0. Então, a probabilidade de x ser igual a 0, vamos escrever assim, ele vai ser igual à probabilidade de acontecer o evento A. Que nesse caso aqui, como eu tenho, né, no espaço amostral 8 possíveis resultados e só um desses resultados satisfaz o evento A, então a probabilidade é de 1/8. Então, se eu quiser saber a probabilidade de x ser igual a 1, eu tenho, isso aqui vai ser igual à probabilidade de acontecer o evento B. Para o evento B, há 3 possibilidades que satisfazem entre 8, ou seja, então a probabilidade de acontecer o evento B é de 3/8. A probabilidade de x ser igual a 2 é igual à probabilidade de acontecer o evento C, que aí vocês vão ver aqui, né, que há 3 possibilidades que satisfazem o evento C entre 8 possíveis, então também é de 3/8. E por fim, a probabilidade de x ser igual a 3 é igual à probabilidade de acontecer o evento D. E aí, quando vocês olham aqui, só existe um resultado possível que satisfaz o evento D entre 8, né? Ou seja, então a probabilidade é de 1/8. Então, dessa forma, a gente pode construir aqui
o nosso espaço, a nossa distribuição de frequência desse experimento. Vamos escrever aqui a distribuição de frequência. Então, eu tenho que para x igual ao meu xi, e a probabilidade de x ser igual ao xi, tá bom? Então, temos aqui uma tabelinha, aonde o x pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3. Então, a probabilidade de x ser igual a 0 é 1/8. A probabilidade de x ser igual a 1 vai ser de 3/8. A probabilidade de x ser igual a 2 vai ser também de 3/8. E a probabilidade de x ser igual a 3 é de 1/8. Tá? E aí, observem o seguinte, que quando eu faço a distribuição de frequência, vejam que a frequência vai ser as probabilidades de x assumir os valores aqui, né? Que ele pode assumir. E vejam que as frequências são as probabilidades. Então, a soma dessas probabilidades, ele vai ser sempre igual a 1, tá bom? Se não der 1, é porque houve algum erro aí, você teria que revisar, tá bom? Mas a soma sempre tem que dar 1. Então, espero aí que vocês tenham entendido e vamos ver o próximo exemplo. Vou apresentar para vocês a definição para variáveis aleatórias discretas. E para melhor compreensão do texto, eu vou associar o texto da definição com o que nós obtivemos para a solução do exemplo 1. Então, uma função x definida no espaço amostral ômegazão, vamos chamar assim, porque vai ter um ômega maiúsculo e minúsculo, né? Então, maiúsculo vamos chamar de ômegazão. E com valores num conjunto enumerado de ponto de reta, é dito uma variável aleatória discreta. Então, abrindo um parêntese aqui, então no exemplo 1, chamamos de x o número de caras que obtivemos no experimento aleatório, né? que era jogar uma moeda 3 vezes e obter o resultado em cada lançamento. Então, vocês lembram, né, que x poderia assumir valor 0, 1, 2 ou 3 em 8 resultados possíveis, né, que a gente viu no espaço amostral. Então, essa variável x, ela assume um valor aleatório porque o experimento é aleatório, né? Então, aleatoriamente, qualquer um dos 8 resultados ali possíveis do espaço amostral poderia dar um valor para x. E dizemos que ele é discreto porque podemos enumerar os possíveis valores de x, ou seja, teríamos o x poderia assumir, né, um valor x1, que seria 0, x2, que seria 1, x3, que é 2, ou x4, que seria o valor 3. Tá? Então, por isso que a gente chama de variável aleatória discreta. Fechando aí esse parêntese, vamos continuar o texto aqui da definição. Dado um evento A de ômegazão, cujos elementos correspondem a um valor xi, matematicamente podemos escrever, né? E aí a leitura desse texto aí a probabilidade de x ser igual a xi é igual a uma probabilidade de A, aonde A é um evento, né, que tem como resultados satisfatórios um ômegazinho 1, ômegazinho 2, né, que são resultados do espaço amostral, é tal que o x de ômegazinho i vai ser igual a um xi se o ômegazinho i for um resultado do evento A, né, que satisfaça o evento A. E o x de ômegazinho i vai ser diferente do xi se o ômegazinho i não pertencer ao evento A. O que isso aqui quer dizer? Por exemplo, lá né, ainda associando ao exemplo 1, a probabilidade de x ser igual a 1.
vimos lá que x só vai ser igual a 1 se um evento B acontecer, né? E quem é o evento B lá no exemplo 1? É de ter uma cara, né? Então, poderia ser cara, coroa, coroa, ou coroa, cara, coroa, ou coroa, coroa e cara. Se qualquer um desses três resultados possíveis acontecer, então eu poderia dizer que o evento B aconteceu. E assim x vai ser igual a 1. Então a probabilidade de x ser igual a 1, no exemplo 1, ele é igual à probabilidade do evento B acontecer, que nós vimos lá que é 3/8. Aí temos agora a definição da função de probabilidade da variável aleatória discreta. Então, chama-se função de probabilidade da variável aleatória discreta x, que assume os valores x1, x2 em diante, né? A função, e aí temos xi, né, a primeira coordenada, e a segunda coordenada seria o p de xi, onde i assumiria valor de 1, 2 e assim por diante, que cada valor xi associa a probabilidade de ocorrência, isto é, a probabilidade de xi é igual à probabilidade de x assumir um valor xi, que é igual à probabilidade pi, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que poderíamos representar graficamente a variável aleatória discreta, né? Essa função, aonde a primeira coordenada seria o valor xi e a segunda coordenada é a probabilidade do xi acontecer. Então, voltando ainda do exemplo 1, sabemos que a probabilidade de x ser igual a 2 é de 3/8. Então, a primeira coordenada vai ser o 2 e a segunda coordenada vai ser o 3/8. E esse par ordenada a gente pode representar num sistema cartesiano. Agora vamos olhar aí esse exemplo 2 e utilizar a definição de variável aleatória discreta para melhor compreensão, tá? Então esse exemplo 2 ele tem um enunciado grande. Um empresário pretende estabelecer uma firma para a montagem de um produto composto de uma esfera e um cilindro. As partes são adquiridas em fábricas diferentes, A e B, e a montagem consistirá em juntar as duas partes e pintá-las. O produto acabado deve ter o comprimento definido pelo cilindro e a espessura definida pela esfera, dentro de certos limites. E isso só poderá ser verificado após a montagem das peças, né? Então, para estudar a viabilidade de seu empreendimento, o empresário quer ter uma ideia da distribuição do lucro por peça montada. Sabe-se que cada componente pode ser classificada como bom, longo ou curto, conforme sua medida esteja dentro das especificações, mais ou menos que a especificada, respectivamente. Além disso, foram obtidos dos fabricantes o preço de cada componente, que é R$ 5,00, e as probabilidades de produção de cada componente com as características bom, longo e curto. E aí nós temos a tabela com essas probabilidades, né? Então, a fábrica A, que é quem vai fornecer o cilindro, ele tem uma probabilidade de 0,80 de um cilindro estar dentro das especificações, e aí ele vai ser classificado como bom. A probabilidade de 0,10 para ter um cilindro maior que as especificações, que aí vai ser classificado como longo. E a probabilidade de 0,10 de oferecer um cilindro menor que as especificações, e aí vai ser classificado como curto. Já a fábrica B, que é quem vai fornecer a esfera, ele tem uma probabilidade de 0,70 de oferecer uma esfera dentro das especificações, de 0,20 de fornecer uma esfera maior que as especificações e de 0,10 de ter uma esfera menor que as especificações. E aí, continuando o texto, né, abaixo da tabela, se o produto final apresentar algum componente com as características C, né, que é curto, ele será irrecuperável.
e o conjunto será vendido como sucata ao preço de R$ 5,00. Cada componente longo poderá ser recuperado a um custo adicional de R$ 5,00. Então, sendo X a variável que representa o lucro obtido por uma peça produzida, se o preço de venda de cada unidade for R$ 25,00. E aí, letra A, como seria a distribuição de frequência da variável X? E a letra B, ele quer que, se considerarmos Y como sendo a variável custo de recuperação de cada conjunto produzido, como seria a distribuição de frequência da variável Y? Então, vamos olhar aí, né, utilizando a definição de variável aleatória e vamos responder os itens A e B desse problema 2, né, do exemplo 2. Então, vamos representar pela letra L o lucro. O K vai representar o custo. O C vai representar a venda. Então, já sabemos, né, que o lucro ele é o valor de venda menos o custo. E aí aqui nessa tabela, a gente distribui, ou melhor, representa aqui, né, as características da peça que vai ser montada, né, juntando o cilindro com a esfera. A gente sabe que o cilindro e a esfera, cada um, vai estar dentro de uma especificação, onde essa especificação pode ser longo, bom ou curto. Então, por exemplo, aqui, eu poderia montar uma peça com um cilindro longo e uma esfera longa. Um cilindro longo e uma esfera boa. Um cilindro longo e uma esfera curta. Um cilindro bom e uma esfera longa. Um cilindro bom e uma esfera boa. Cilindro bom e a esfera curta. Cilindro curto, esfera longa. Cilindro curto, esfera boa. Cilindro curto, esfera curta. Tá certo? Sabemos que para obter cada um dos componentes da peça, o custo é de R$ 5,00 de cada um, né? Então, o valor da obtenção das duas peças, então, vai ser R$ 10,00, vai ser igual, independente das especificações que o cilindro e a esfera vai ter, vai dar R$ 10,00. Já o custo de reparo da peça, ela vem do seguinte: sabemos que se um dos componentes, ou o cilindro ou a esfera, tiver uma especificação curta, a peça toda ela é vendida como sucata ao preço de R$ 5,00. Então não tem reparo aí. Então, por exemplo, esse daqui, né, a peça onde ela é formada por um cilindro longo e uma esfera curta, já sabemos que o reparo é 0. Então o valor de venda vai ser R$ 5,00. Esse daqui, onde o cilindro é bom e a esfera é curta, também o reparo é 0 e ela vai ser vendido a R$ 5,00. E aqui, aonde a peça, né, tem sempre o cilindro curto, ele também vai ter reparo 0, né, custo de reparo 0, e também vai ser vendido a R$ 5,00. Tá aqui. Sabemos que se a peça tiver alguma peça, né, se alguma peça não tiver nenhum componente curto, né, mas algum componente longo, né, cada componente longo ele pode ser reparado a um custo de R$ 5,00 por componente. Então, por exemplo, esse daqui, essa peça que tem um cilindro longo e a esfera longa, então vai ter um custo de R$ 5,00 para reparo de cada um desses componentes. Então, vai ser R$ 5,00 para recuperar o cilindro e R$ 5,00 para recuperar a esfera. Então, ele vai ter um custo de reparo de R$ 10,00. Esse daqui, que tem um cilindro longo e uma esfera boa. Então, vai ter o reparo do cilindro, que vai ser R$ 5,00. Já esse daqui, que tem uma esfera boa, ou o cilindro bom e a esfera longa. Então, vai ter que recuperar a esfera, que vai ser R$ 5,00, tá bom? E já essa peça aqui, que vai ter um cilindro bom e uma esfera boa, o reparo é 0, né? Não tem o que se reparar. Então, essas peças que têm componentes que têm especificação diferente de curto, elas vão ser vendidas a um preço de R$ 25,00. Então, vamos botar aqui, R$ 25,00. 25
25, 25 e 25, tá certo? Agora vamos ver a probabilidade de cada uma dessas peças ser produzido conforme as especificações, tá certo? Então, nós vimos que para que a fábrica A entregue um cilindro longo e uma esfera longa, né, a probabilidade aqui é de 0,10, vamos botar aqui de vermelho, né, para a gente não perder. Essa aqui, a probabilidade é de 0,10. E para que a esfera seja longa, a probabilidade é de 0,20. Aqui também, né, é 0,10 para o cilindro longo. E a probabilidade de ter uma esfera boa é de 0,70. Aqui, cilindro longo, 0,10. E a esfera curta, a probabilidade é de 0,10 também. Bom, agora, para que o cilindro seja bom, a probabilidade é de 0,80. E de uma esfera longa é de 0,20. Aqui, 0,80. E aqui vai ser 0,70. 0,80. E aqui vai ser de 0,10. Do cilindro, né? Do cilindro ser curto, a probabilidade é de 0,10. Aqui, da esfera longa, ser longa, né? É de 0,20. 0,10. Aqui vai ser 0,70. Aqui vai ser de 0,10. E aqui a probabilidade vai ser também de 0,10. Bom, como a obtenção, né, a gente juntar esses componentes, ela é de forma independente, a gente pode aplicar aí princípio multiplicativo, né? Então, dessa forma, a probabilidade de eu formar uma peça com cilindro longo e uma esfera curta, uma esfera longa, é o produto entre 0,10 e 0,20, que vai dar 0,02. De ter um cilindro longo e uma esfera boa, multiplicando, eu vou ter 0,07. De ter um cilindro longo e uma esfera curta, é de 0,01. De termos um cilindro bom e uma esfera longa, é de 0,16. De termos um cilindro bom e uma esfera boa, é de 0,56. De termos um cilindro bom e uma esfera curta aqui, né? Multiplicando 0,80 com 0,10 dá 0,08. De termos um cilindro curto e uma esfera longa, é 0,10 vezes 0,20 que dá 0,02. De termos um cilindro curto e uma esfera boa, é 0,10 vezes 0,70 que dá 0,07. E de termos um cilindro curto e uma esfera curta, é 0,10 vezes 0,10 que dá 0,01. E agora vamos fazer o cálculo do lucro por cada uma dessas peças, né? Então, por exemplo, aqui, para ter uma esfera longa, né, uma peça formada por um cilindro longo e uma esfera longa, eu vou ter um custo de R$20 e ela vai ser vendida a R$25. Então, vamos ter um lucro aí de R$5. Já se a peça tiver um cilindro longo e uma esfera boa, o custo dela, né, é R$15. Sendo vendida a R$25, então o lucro é de R$10. Já se o cilindro for longo e a esfera for curta, o custo é de R$10 e ela vai ser vendida a R$5. Então o lucro vai ser de menos R$5, ou seja, é um prejuízo, né? Se eu tiver uma peça formada por um cilindro bom
em uma esfera longa, o custo aqui vai dar R$15, sendo vendida a R$25, eu vou ter um lucro de R$10. Se eu tiver uma peça formada por um cilindro bom em uma esfera boa, o custo aqui vai ser R$10, sendo vendida a R$25, teremos um lucro de R$15. Se for uma peça formada por um cilindro bom em uma esfera curta, o custo é de R$10, sendo vendida a R$5, eu vou ter um lucro de menos R$5, ou seja, um prejuízo de R$5. E para esses últimos aqui, né, onde o cilindro vai ser sempre curto, o custo vai ser R$10 e o preço de venda R$5. Então, para cada um deles, vamos ter um prejuízo de R$5. Bom, e agora, sabendo, né, tendo essa tabela aqui pronta, a gente verifica quais são os valores para o lucro. Então, vendendo uma peça, essa peça pode dar um prejuízo de R$5, pode dar um lucro de R$5, um lucro de R$10 ou um lucro de R$15. Então, o desafio agora é a gente calcular a probabilidade de vender uma peça e obtermos esses lucros que nós identificamos aqui. E agora temos aqui essa tabela, onde ele apresenta aqui, né, os 4 possíveis valores do lucro, né, que pode ser menos 5, 5, 10 e 15. Então, o X vai assumir um valor LI, né, onde I vai de 1 a 4, ou seja, o L1 é menos 5, o L2 é 5, o L3 é 10 e o L4 é 15. Tá? Então, eu quero saber qual é a probabilidade de X ser igual a menos 5. Então, temos que a probabilidade de X ser igual a menos 5, ele vai ser igual, né, a probabilidade de todos os possíveis resultados do lucro ser menos 5, né? Então, quando é que o lucro é menos 5, conforme nós vimos lá, né? Calculamos na tabela. O lucro ele vai ser menos 5 quando uma das peças for curta, né? Um dos componentes da peça for, pelo menos um, né? For curta. Então, ele vai acontecer se na probabilidade de termos, né, uma peça, né, um cilindro longo e uma esfera curta, mais a probabilidade de termos um cilindro bom e uma esfera curta, mais a probabilidade de ter, no caso, o cilindro sempre curto, né? Então, vai ser o cilindro curto e a esfera longa, mais a probabilidade do cilindro curto e a esfera boa, mais a probabilidade de termos o cilindro curto e a esfera curta. Então, nós já fizemos o cálculo, né, na tabela de alguma dessas probabilidades acontecer. Então, a probabilidade de termos um cilindro longo e uma esfera curta é de 0,01. Mais a probabilidade de termos uma esfera boa e um cilindro curto é de 0,08. Mais a probabilidade de termos um cilindro curto e uma esfera longa, que é de 0,02. Mais a probabilidade de termos um cilindro curto e uma esfera boa é de 0,07. Mais a probabilidade de termos um cilindro curto e uma esfera curta, que é de 0,01. E agora é só a gente somar, né? 1 mais 8, 9, 11, 11 com 7, 18, e 18 com mais 1, 19, ou seja, é de 0,19. Então, nós temos aqui
que essa probabilidade vai dar 0,19. Agora, a probabilidade de termos um lucro, né, x ser igual a 5. Então, probabilidade de x ser igual a 5. Na tabela, né, que construímos, a probabilidade de x ser igual a 5, ele só acontece em uma situação, quando o cilindro é longo e a esfera é longa. É a única situação que isso acontece. E essa probabilidade é de 0,02. Então, temos aqui 0,02. Agora, a probabilidade de x ser igual a 10. Então, x ele vai ser igual a 10 em duas situações. Quando o cilindro é longo e a esfera é boa, e quando o cilindro é bom e a esfera é longa. A probabilidade do primeiro aqui, né, do cilindro longo e a esfera boa é de 0,07. E a probabilidade de termos uma esfera boa e o cilindro longo é de 0,16. Então, somando aí, dá 0,23. Então, aqui dá 0,23. E por fim, a probabilidade de x ser igual a 15. Então, a probabilidade de x ser igual a 15, isso acontece em uma única situação, quando tanto o cilindro quanto a esfera são boas. Então, vamos botar aqui a probabilidade de cilindro bom e esfera boa. E essa probabilidade na tabela é de 0,56. Então, quando a gente vem aqui para a nossa tabela de distribuição, né, de frequência, dá 0,56. Pronto. Então, para a gente verificar, né, se isso aí está certo, né, seria você rever as contas. E um outro modo é você ver que o total, né, a soma das probabilidades, vamos botar aqui, ó, total. Então, esse total tem que dar 1. No caso, como ele está na forma decimal, né? Se ele tivesse na forma de porcentagem, ele teria que dar 100, né? Então, é só a gente somar agora essa probabilidade. Então, 0,19 mais 0,2 dá 0,21. 0,21 mais 0,23 dá 0,44. E 0,44 mais 0,56 vai dar 1, né? Então, está aqui. Essa é a distribuição de frequência da variável aleatória x, que representa o lucro, né, da venda de cada peça. Veremos agora os momentos da variável aleatória discreta, que é o valor médio ou esperança, a variância e o desvio padrão. Então, o que chamamos de valor médio ou esperança na verdade, né, representamos aí por E de x, que ele é o somatório do produto entre o valor que x pode assumir vezes a probabilidade de x assumir esse valor xi, certo? O valor médio, esperança, ele pode ser associado à média aritmética, né, dos valores de x. E agora temos a variância. A variância é um grau em que x se distancia da média. Então, ele vai ser a soma do produto entre a probabilidade de x assumir um valor xi com o quadrado da diferença de xi e a esperança. Tá?
Essa fórmula parece complicada, mas ela não é tanto assim, né? Ela só é muito trabalhosa, né, para fazer o cálculo. Então, para a gente simplificar o cálculo da variância, a gente poderia calcular como sendo, né, a esperança do quadrado de x menos o quadrado da esperança de x. Essa fórmula aqui, né, que ela aparece, essa de baixo, ela é melhor de se utilizar, né? É mais fácil calcular a esperança de x ao quadrado e também a esperança de x, como você já acaba calculando, ela acaba sendo melhor de ser usada. Tá? Então eu aconselho sempre usar essa fórmula de baixo para calcular a variância. Você vai sempre achar o mesmo valor que está ali na definição de variância. E por fim vem o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, né? A variância acaba sendo o quadrado da diferença, vezes a probabilidade, e aí o desvio padrão acaba sendo um número mais simplificado, normalmente um número menor em relação à variância, né? Se a variância estiver entre 0 e 1, o desvio padrão vai ser um valor próximo, né? Mais próximo de 1, normalmente um número maior. E se a variância for um número maior do que 1, normalmente o desvio padrão vai acabar sendo um número menor. E assim, temos o exemplo 3, que a gente volta ao contexto do exemplo 2. Na letra A, pede, né, o lucro médio por conjunto montado que o empresário espera conseguir. A letra B, qual é o custo médio de recuperação por conjunto montado. E a letra C é determinar o desvio padrão das variáveis x e y, que foram determinados nas letras A e B do exemplo 2. Então agora vamos para o papel para resolver esse exemplo 3. Vamos fazer o exemplo 3, letra A. O lucro médio por conjunto montado que o empresário espera conseguir. Então, utilizando aqui ainda essa folha, né, aqui onde está a tabela do lucro médio, né, a distribuição de frequência do lucro, que está aqui. Então, o lucro médio, vamos botar aqui com outra cor. Vamos botar aqui com a cor verde. Então, o lucro médio, que é a esperança, né, é a esperança. Então, o lucro médio de x é de x, que ele é o somatório de xi vezes a probabilidade de xi, né, com i igual a 1 até n, tá bom? Então, a esperança, né, que é o lucro médio aqui, ele vai ser menos 5 vezes a probabilidade de dar menos 5, que é 0,19, mais 5 vezes a probabilidade de dar 5, que é de 0,02, mais 10 vezes a probabilidade de dar 10, que é 0,23, mais 15 vezes a probabilidade de dar 15, que é de 0,56. Então, com isso, a gente pode fazer o cálculo desse somatório aí e identificar quanto é que dá esse valor. Tá? Então, calculando aí, eu tenho que 5 vezes 0,19 mais 5 vezes 0,02 mais 10 vezes 0,23 mais 15 vezes 0,56. Então, o valor esperado por peça é um lucro, né, de 11,75. Né? Então, essa foi a letra A. Agora, ele quer saber o custo médio, que é a letra B, né? O custo médio de recuperação por conjunto montado. Então, substituindo aqui, né? Vejamos agora a letra B, que
que ele quer saber qual é o custo médio de recuperação por conjunto montado. Então está aqui a tabela, né, de frequência da variável y, que se refere exatamente ao valor do custo médio. Então, a esperança de y, ele vai ser 0 vezes 0,75 mais 5 vezes 0,23 mais 10 vezes 0,02. E assim, fazendo o somatório desses produtos, a gente obtém que a esperança vai ser 1,35. Tá? Ou seja, o custo médio de reparo é de R$ 1,35. Agora, na letra C, ele pede para a gente calcular o desvio padrão das variáveis x e y. Então, vamos calcular aqui o desvio padrão das variáveis x e y. Então, para a gente calcular o desvio padrão, né? Desvio padrão da variável x, ele é igual à raiz quadrada da variância de x. Então, a variância de x, já vimos na fórmula, que é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Bom, a esperança de x nós já calculamos. Já sabemos, né? A esperança de x, ele vai ser 11,75. Falta agora a gente saber quem é a esperança de x ao quadrado. Então, a esperança de x ao quadrado vai ser o quadrado de cada valor que x assume vezes a probabilidade de x assumir cada um desses valores. Ou seja, x pode ser menos 5, então vou botar aqui o quadrado de menos 5, vezes a probabilidade de ser menos 5, que é de 0,19, mais o quadrado de 5, vezes a probabilidade de x ser 5, que é de 0,02, mais o quadrado de 10, vezes a probabilidade de x ser 10, que é de 0,23, mais o quadrado de 15, vezes a probabilidade de x ser 15, que é de 0,56. Então, a gente vindo aqui fazendo o cálculo aqui, né, na calculadora, 19 mais 25 vezes 0,02 mais 100 vezes 0,23 mais 15 ao quadrado, 225 vezes 0,56. Então, isso aqui vai dar 154,25. Então, dessa forma, eu tenho que a variância de x, ele vai ser a esperança de x ao quadrado, que é esse 154,25, menos o quadrado de 11,75. Então, vai ficar 16,1875. Bom, e assim, o desvio padrão de x, ele vai ser a raiz quadrada desse número.
que é aproximadamente 4,02. Vejamos agora o desvio padrão de y, né? E aí a gente segue o mesmo procedimento, né? O desvio padrão de y, ele vai ser a raiz quadrada da variância de y. A variância de y, ele vai ser a esperança de y ao quadrado menos o quadrado da esperança de y. Bom, a esperança de y nós já calculamos. Ele deu 1,35. Então vamos calcular agora a esperança de y ao quadrado. Então a esperança de y ao quadrado, ele vai ser o quadrado de 0 vezes 0,75, né, mais o quadrado de 5 vezes a probabilidade de y ser 5, que é de 0,23, mais o quadrado de 10 vezes a probabilidade de y ser 10, que é de 0,02. Bom, a soma, né, desses termos aí vai dar 7,75. E agora a gente calcula a variância. A variância de y, que vai ser a esperança de y ao quadrado, 7,75, menos o quadrado da esperança de y, que é 1,35 ao quadrado. Essa operação aí vai dar 5,9275. E agora podemos calcular o desvio padrão de y, que vai ser a raiz quadrada da variância, que é de 5,9275. E a raiz quadrada desse número é aproximadamente 2,43. Bom, então, já visto aqui a solução do exemplo 3, vamos passar para o próximo assunto. Vamos finalizar agora vendo a função de distribuição acumulada. Então, dado uma variável aleatória x, chamaremos de função de distribuição acumulada, né, abreviada por FDA, ou simplesmente função de distribuição fd, f de x, né, esse f maiúsculo. Veja que a gente está colocando a função de distribuição acumulada, representando ela com uma letra maiúscula. Então, a função f de x, veja que o x que aparece é um x minúsculo, não é o x maiúsculo. O x maiúsculo é a variável aleatória. E esse x minúsculo representa o valor que a variável aleatória pode assumir. Então, esse f de x é a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor menor ou igual a x. Xzinho, né? Então, vejamos aí o exemplo 4. Vamos voltar ao exemplo 2 e determine a FDA da variável aleatória x. Então, vamos lá. Resolvendo aí o exemplo 4, para determinar a função de distribuição acumulada da variável aleatória x, né? Então está aqui a tabela de distribuição de frequência. Então a função, o f de x, né? Vamos botar aqui de lado, né? O f de x, ele vai ser, né, 0 se x for menor que 5. Ele vai ser 0,19 se, aqui é menos 5, viu? Menos 5 for menor ou igual a x, menor do que 5. Ele vai ser, aí a gente soma, né? 0,19 com 0,02 dá 0,21 se 5 for menor ou igual a x,
menor do que 10. Aí somando aqui 0,21 com 0,23 dá 0,44 se 10 for menor ou igual a x menor do que 15. E ele vai ser 1 se 15 for maior ou igual a x. E assim temos a função de distribuição acumulada da variável aleatória x. Bom, então espero aí que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.